Pré-jogo entre Corinthians e Vasco pela primeira partida da grande final. E aqui, de quem vos fala, toda ansiedade, meus amigos. Estava indeciso se eu postaria esse jogo ou não. Eu esqueci postar o jogo da vitória do Corinthians. Eu tava tão feliz, tanto êxtase, cara, que eu esqueci de postar. Mas aqui, vamos lá. Vamos falar sobre Corinthians e Vasco. Falar sobre um Corinthians que realmente deixou claro que mudou. Muda do brasileiro para a Copa do Brasil. Algo que não pode acontecer no que vem. Lembrando que essas são as últimas duas partidas do Corinthians no ano. Depois tem Paulista em janeiro e assim vai. Então, assim, é uma postura triste e feliz. Porque nós estamos na final, mas triste que a gente perdeu muita coisa no ano que não deveria ter perdido. O Corinthians tem capacidade, tinha time pra isso. Ficou muito claro, cara. O Corinthians não dominou o Cruzeiro. Na verdade, em alguns momentos sim, mas em grande parte do jogo não tentou dominar o Cruzeiro. Não precisa, cara. O melhor time não é aquele que domina o outro. Quantas vezes o Guardiola teve 70% da posse de bola e foi eliminado por Real Madrid de 3-0, 4-3? E o Real Madrid não precisava da posse de bola. Então, assim, mas a postura dos jogadores faz muita diferença, cara. Quando você vê o Carrilho dando carrinho, quando você vê o Breno Bidon brigando, quando você vê o Bidu que fez uma partidaça, quando você vê o Gustavo Henrique tirando gol, cara, muda. Então, cara, é essa mesma seriedade que teve contra o Cruzeiro, teve contra o Vasco. Ok que o Vasco é um time mais fraco, entre aspas, porque agora é final, meu irmão, e final não tem mais time fraco ou forte, meu irmão. Os dois vão entrar mordido. Mesmo, cara, olha, mesmo o Vasco sendo um freguês do Corinthians, isso é claro, meu irmão. Se eu não me engano, o Vasco tem dos últimos 22 jogos, ganhou um jogo, eu acho, que é essa estatística que vai estar aparecendo aí. Então, assim, mas isso não entra em campo. Se fosse só isso, não precisava ter esse jogo, era só dar a vitória pro Corinthians. Isso não entra em campo. O Vasco ganhou do Corinthians, não sei se foi esse ano ou ano passado. Então, assim, não pode brincar. Mas se o Corinthians entrar com aquela vontade, com aquela seriedade, cara, me perdoa o Vasco, eu acho muito difícil o Vasco ganhar. Porque o Vasco é um time limitado. Ganhou do Cruzeiro, cara, num gol milagreiro, milagroso do Verratti no final. E na segunda partida, cara, o Fluminense não matou o jogo. O Fluminense perdeu umas 3, 4 chances lá que eu vi e perdeu o jogo. Pênalti é aleatoriedade total, cara. Às vezes seu maior jogador erra um pênalti, como o Dembélé hoje errou o melhor do mundo, entre muitas aspas, na minha opinião. Errou o pênalti e você pode ganhar ou perder. Além de ser clássico, né? Clássico é clássico, irmão. O trajeto do Corinthians foi muito mais difícil que o trajeto do Vasco. Com todo respeito ao Vasco. A gente enfrentou Palmeiras, ok que o Atlético Paranaense, mas a gente enfrentou o Cruzeiro. A gente enfrentou dois times do top 4 do Brasil. E a gente ganhou deles, tomando 2 gols. Então, cara, o Corinthians tem que entrar do mesmo jeito. Dessa vez, eu acho que o Corinthians tem que ter o controle do jogo. Ou seja, nós precisamos começar com Garra e Breno Bidon. Garro, Breno Bidon, Carrijo e Ranielli. Esse tem que ser o meio campo do Corinthians. Não todos eles, né? Acho que não dá pra encaixar todos. Não sei, mas esses caras têm que jogar. Yuri Alberto e Memphis Depay. Perdão. Mesmo o Yuri Alberto, cara, me passando raiva. Realmente, eu acho que deu, mano. Esse pra mim é o último ano do Yuri Alberto. É pra vender ele. É pra mandar ele pra Roma, eu acho que é isso. Porque deu, cara. O Yuri Alberto voltou a ser aquele cara que perde gols. Errou o pênalti, foi salvo pelo Hugo, errou uma bola lá que ele furou dentro da área. Então, assim, obrigado. Dito isso, ele tem que ser titular. Infelizmente, cara. Infelizmente, ele tem que ser titular, porque ele é um cara que, dependendo do jogo, cara, a gente sabe que ele pode fazer 3 gols. Como foi contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Acho que foi Copa do Brasil. Ele faz 3 gols. Então, assim, não tem muito o que dizer sobre. Pra mim, o time do Corinthians tem que ser Hugo. Acho que é o padrão. Hugo, Mateuzinho, Bidu, Gustavo Henrique. Eu gostaria do Choca dessa vez. Mas eu entendo, o Ramalho jogou muito bem. Então aqui provavelmente vai ser o Ramalho. No meio, você vai jogar aqui, né? No meio, pra mim ficava assim, assim, né? Assim, assim. Oh, mostrei o dedo, perdão. Assim, assim, né?
Breno Bidon, Ranieri, Garro. Assim, mas na verdade vai ficar assim, né? Com o Ranieri mais atrás. Na frente, Yuri Alberto e Memphis. Tá certo minha conta? Deixa eu ver. 5, 3. 3 dá 8, mais 2, 10. Tá certo. Não, falta 1. É basicamente isso, mano. Caralho, esqueci. São os jogadores. Então tem 4 aqui, 3 aqui, deu 7, mais 2, 9. Com o goleiro 10, falta mais 1. Então aí sim entra o Carrijo. Perfeito, mano. Tava certo. Na minha cabeça tava disfarce, mano. Então é isso. Esse é o time. É um time que tem que pressionar. Primeiro jogo é em casa, então a gente tem que fazer o resultado. Não acho, com todo respeito ao Vasco, que o Maracanã ou... esqueci o nome do campo do Vasco. Faça diferença. Se o jogo for no Maracanã, faz menos diferença ainda. Não tem mano de campo que fala assim, nossa, mano, o Vasco em casa é um... Não. O Corinthians em casa é um perigo. A sorte do Vasco é que a gente termina esse jogo lá na casa deles, né? O Maracanã na casa de ninguém. Mas se o último jogo era lá, fi, esquece. Então, como o primeiro jogo é aqui, meu irmão, é trabalhar a bola, é tentar fazer gol, é pressionar lá em cima que o Vasco tem uma saída bem, sei lá. É de olho no Ryan. Ryan é um jogador muito bom. Talento, cara. O moleque é bom de bola. Então, de olho nele. Se você mata o Ryan, você mata o Vasco. O Coutinho, se você mata o Coutinho, você mata o Vasco. Simples. Parece simples, né? Mas na realidade, o time do Vasco também vai ter uma tática, também vai. Então, assim, basicamente é isso, cara. E eu acho que o Corinthians seria bom o Corinthians sair com 2 gols de vantagem. Ah, 3-1, 4-2, não importa. Sai com 2 gols de vantagem, joga a pressão pra esses caras, joga lá no Maracanã um pouco mais relaxado, porque o Corinthians é um time que não pode relaxar. Esse último jogo aqui, cara, o primeiro tempo, o Corinthians sentou no resultado, não fez absolutamente nada. Tomou o gol, voltou a jogar. Então, assim, o Corinthians não pode dar esse luxo ao Corinthians. Os jogadores do corintiano são muito instáveis. Então, assim, faz 2 gols, tira esse medo, cara. Pra mim, eu acho uma boa jogada é trabalhar essa bola igual foi no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Dá um lançamento no Memphis, o Memphis tenta matar essa bola pro Breno Bidon, pro Garro, pro Yuri, e isso gera um contra-ataque, um ataque. Eu gosto dessa jogada, cara. O Corinthians, quando tenta ficar tocando bola de um lado pro outro, gera em cruzamentos totalmente aleatórios. Mano, o Bidu, ele é um grande... Grande não. Ele é um bom lateral, mas ele é muito ruim cruzando, cara. O Bidu é a 300 cruzamentos pra acertar um, cara. Então, assim, eu não gosto quando o Corinthians fica tentando esses cruzamentos. Eu acho que dá pra tentar chutar de fora da área. Eu acho que dá pra tentar fazer gol de escanteio. Então, essas são as valências, cara, que o Corinthians precisa aprofundar para conseguir matar esse jogo. E é preciso matar esse jogo, cara. Não dá chance pro azar. O Fluminense deu chance pro azar e perdeu. A gente garante nos pênaltis? Sim. Mas não dá pra brincar com a sorte, cara. Sai, tira esse pênalti da vista, meu irmão. Corinthians 2022 bateu semifinal, não é? Semifinal, depois vice, depois uma semifinal. E tamo de novo na final, cara. Não é possível que a gente vai ser vice de novo, mano. Porque agora nós, entre aspas, somos o time mais forte. Todas as outras vezes a gente era o azarão. Dessa vez a gente é o time mais forte. E eu espero que se concretize. Então esse é o meu pré-jogo. Daqui a pouco eu posto o pós-jogo, se Deus quiser, com a vitória do Corinthians. Um abraço, meus amigos. Um beijo. Bom jogo pra vocês.